Então vamos aí para o primeiro dos dons da palavra, o dom da profecia. Profecia não é dom de revelação. Quer ver a prova bíblica? 1 Coríntios 14, 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Ou revelação, ou profecia. Se profecia fosse dom de revelação, não estaria aí como uma alternativa. Estaria inserido dentro de revelação. Mais uma prova, versículos 29 e 30 de 1 Coríntios 14. Dentro do mesmo capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 29 e 30. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Está entendendo que profecia é dom vocal, não é dom de revelação? Agora vamos ver então aí a definição. É que na igreja nós temos a tradição de alguém revelou alguma coisa, é profeta. Profeta é dom ministerial, não é dom espiritual. O dom espiritual é de profecia. Todo profeta profetiza, mas nem todo que profetiza é profeta. Então, profecia definida: um falar sobrenatural numa língua conhecida. No nosso caso, português. O que quer dizer isso? Quando o dom da profecia se manifesta, você fala de forma que a outra pessoa entenda perfeitamente. Não vem com línguas que você, o que a pessoa falou? Não entendi nada. Isso não é profecia. Então a profecia fala numa língua que você entende. A pessoa abre a boca e você entende tudo o que ela está falando. O profeta é dom ministerial, você falou? O profeta é dom ministerial. É um falar por outro. O que quer dizer? É Deus falando com outra pessoa através de você. Então o Espírito Santo usa você para falar com outra pessoa. Por isso que é um falar por outro. Você não se profetiza. Eu não me profetizo. Eis que eu te digo, Bíblia. É sempre um falar por outro. É o Senhor usando uma pessoa para falar com outra. Ok? É o mais importante dos dons da palavra. Dentre os 3 dons da palavra, é o mais importante. Por quê? Se eu falar em línguas com você, está te ajudando alguma coisa? Eu chego aqui na frente e começo a falar em línguas. Aí você está olhando e pensando, como é que será que ele vai continuar falando de maneira que eu entenda? Não edifica você. E se não houver línguas, também não tem interpretação. Então não adianta ter as línguas sem a interpretação, no caso que outras pessoas estejam prestando atenção, e também não vai haver interpretação se não houver línguas. Para que os outros dons
línguas e profecia se equivalem à profecia, eles têm que trabalhar juntos. Ok? Por isso é o mais importante dos dons da palavra. Profecia não é predição de futuro. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, já notou? É muito simples, leia Apocalipse. E a gente vai entender tudo. Muita coisa não, outras sim, mas vai vir revelação. Eu quero saber o que vai acontecer. Leia Apocalipse. Lá tem tudo o que vai acontecer, e vai acontecer mesmo, lá não vai errar. Mas há uma necessidade das pessoas de ouvirem alguém que diga alguma coisa. Eis que estou vendo, o que você está vendo? E é isso que causa muita confusão no nosso meio. As pessoas, em vez de se aplicarem a estudar a palavra, meditar na palavra, se buscar o Senhor, tem um problema, elas fazem o quê? Vai buscar alguém para orar por elas. Está errado, irmãos, isso é que traz confusão. Quantas pessoas já tiveram tantos problemas por causa de, entre aspas, profecias? Profecia não é isso. Outra coisa, todo homem é falível, sem exceção. E às vezes nós confiamos tanto no abençoado, na abençoada, que nos decepcionamos. São pessoas, são homens, são mulheres, são falíveis. O único que não é falível é Deus. Ele é infalível. Então, quando temos algum problema, buscamos o Senhor, não os homens para nos dizerem: aqui, eis que eu te digo. Ok? Profecia também não é para buscar direção de Deus. Irmão, eu preciso tomar uma decisão. Ora aí, vê o que Deus tem para falar. A profecia não é para isso, para dar direção de vida, para influenciar nas decisões. Olha, eu estou namorando com uma moça, eu quero saber se é de Deus ou não. Você ama? A pessoa ama. Ela te ama? Ama. Você se entende? É de Deus. Porque às vezes, quando nós vemos absurdos por causa de revelação, que chamam de profecia, né? Não, nós nos casamos porque Deus falou. Mas vocês se amavam? Não. Tinham afinidade? Não. Pronto, arrumaram encrenca para a vida de vocês. Agora estão fritos. Então, irmãos, não tem isso. E você pensa que já não teve casamento que foi feito por profecia? E casamento que foi desfeito por profecia, entre aspas? Teve sim, irmãos. O Senhor falou o quê? Tem verdadeiros absurdos. Vocês não viram no YouTube o profeta adúltero? Não? Aí não há de revelação. O repórter apareceu na televisão, foi para o dito cujo pastor, e ele falou: quero que alguém me prove biblicamente que um homem não pode ter mais do que uma mulher. Começa por aí. Aí o repórter vai na casa da irmã, música evangélica o dia inteiro. Como é público, está no YouTube, a gente pode compartilhar. Aí a irmã teve um sonho que estava tendo um relacionamento sexual com um pastor. Ela entendeu que era uma revelação para ela se relacionar com o pastor. Vai com o marido fala: mas se é a vontade de Deus, o que devemos fazer? Aí volta para o pastor, e o pastor diz: foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer na minha vida. Foi debaixo de muita oração. Aí o repórter pergunta: mas onde está isso na Bíblia? Aqui, Amós. Um homem, profeta, como nós, vai e ama uma mulher amada do seu marido e adultera. Aí o repórter falou: mas o senhor não reparou que tem um acento aqui no U? Não é adultera, é adúltera. Ele olhou, falou: por isso que a gente precisa do Espírito Santo, né? Confusões, irmãos. E essa é pública. Agora, quantas que estão acontecendo no dia a dia que não se tornam públicas? Por quê? Não, é verdade, é verídico. Está pasma?
Lê aquele livro Assim Diz o Senhor, do John Bevere, você vai ver quantos casos ali tem de profecias que arrebentaram com a vida de pessoas. Profetadas. Agora veja, profecia não é revelação, é uma dádiva para todos. 1 Coríntios 14, 31. Depois eu vou dizer por que para todos. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Ué, não é para todos receberem revelação? Não? Então todos podeis profetizar. Por quê? Pela função do dom que nós vamos ver daqui a pouco. No Velho Testamento, somente para profetas. No Novo Testamento, para todos. Existe diferença entre profeta e profecia. Quer ver? Olha lá em Atos 21, versículos de 8 a 11. Atos 21, de 8 a 11. De 8 a 11? Isso. No dia seguinte partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos judeus. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, mas que não eram profetas. E nem revelavam nada. Quando chega o profeta, ele traz revelação. Porque o dom ministerial de profeta trabalha com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O profeta trabalha com dons de revelação. Senão, como é que ele vai corrigir coisas na igreja? Se ele não tiver palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Agora, tinha 4 filhos que profetizavam, não ficavam revelando coisas. Mas quando chega o profeta Ágabo, ele tem uma revelação. O homem a quem pertence esse cinto será ligado nas mãos, nos pés. Estava falando de Paulo. Aí ele trouxe revelação. Mas como profeta, dom ministerial. Por que todos profetizam? Podeis profetizar? Por causa aqui, entrando na letra C, 1 Coríntios 14, 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens, edificando, exortando e consolando, para edificar, exortar e consolar. Tem revelação aí? Para falar o que vai acontecer? Para falar o que aconteceu? Não, esta é a função da manifestação do dom de profecia, trazer edificação, exortação, consolação à igreja. Exortação não é chamar a atenção nem acusar as pessoas. Exortação é encorajar, levantar, fazer a pessoa se aproximar mais de Deus. Porque nós também conhecemos exortação como uma dura, né? Dei-lhe uma exortada que perdeu até o caminho de casa. Não é isso, não. Exortação não é isso, é